Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetmax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetmax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Chegou o Screen. Eficiente contra 10 pragas. É composto por 4 moléculas diferentes que atuam em todo o ciclo de vida da praga, além de agirem diretamente no sistema hormonal e sistema nervoso central. De ótimo custo-benefício e baixo valor de desembolso, o produto possui alto residual e é excelente para locais com altas infestações, já que seu efeito de transferência faz com que as pragas se contaminem e levem o produto até suas colônias. Além disso, é extremamente eficaz em manejos de tolerância e resistência química, resultando na alta fixação do produto em diversas superfícies e no maior efeito de letalidade sobre as pragas. Screen, o último grito das pragas. Muito boa noite para todos. Espero que todos tenham tido uma ótima quinta-feira e espero que todos aproveitem bastante essa aula de hoje para encerrar essa quinta-feira. Então, pessoal, hoje a gente traz mais uma aula para vocês, mais um tema importante para o nosso dia a dia de trabalho. Hoje eu estou aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre carrapatos e pulgas, que é um assunto muito importante para que a gente tenha conhecimento em cima disso cada vez mais, que aumente o nosso conhecimento técnico. É, Vou trazer um treinamento falando desde a biologia até a metodologia de tratamento, os principais produtos que a gente pode utilizar, que a Incentimax oferta para vocês. E eu espero que todos vocês gostem. Comentem aqui com a gente, conversem no chat para que a gente possa tirar dúvidas. Aproveitem para seguir o nosso YouTube também, nos sigam nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos para mais essa aula, para também não tardar demais, né? Então, pessoal, hoje vamos falar do parasita ao manejo, né? Um treinamento em pulgas e carrapatos.
Falando diretamente sobre pulgas, né? Elas são ectoparasitas hematófagos, né? Que têm preferência por animais de sangue quente, né? Isso inclui os humanos. Pertence à ordem Siphonaptera, que é uma ordem que envolve pequenos insetos ápteros, né? Sem asa, de coloração acastanhada e achatados lateralmente, como é a característica das pulgas, tá? Então, esses indivíduos, eles possuem como característica principal quitinídeos, que são estruturas corporais parecidas com um pente, que servem para fixação tanto no hospedeiro quanto para a locomoção também nesse hospedeiro, né? Como ele geralmente está infestando animais, né? Como cachorros, gatos, ratos, enfim. Ele precisa se locomover entre os pelos dos animais. Então essa estrutura facilita com que ele consiga se locomover. Eu vou mostrar para vocês uma imagem para vocês entenderem. De um contexto geral, as pulgas ela têm uma extrema importância parasitológica para nós, né? Para nossa sociedade. Primeiro porque esses insetos eles têm a capacidade de trazer muito prejuízo para a saúde. Então eles tendem a ocasionar problemas relacionados a dermatites leves até dermatites mais severas, podendo ter problemas relacionados para respiração, problemas de fatores biológicos, problemas virais, problemas bacterianos, problemas até com vermes e protozoários que eles são vetores. Então, esse indivíduo ele consegue, de um modo geral, ser muito prejudicial para a nossa saúde. Então, é muito importante a gente ter conhecimento sobre ele, sobre essa biologia dele, sobre onde ele se encontra, como é o ciclo de vida, para que a gente possa combater da melhor maneira possível e evitar cada vez mais esses problemas relacionados a esses indivíduos, né? Como eu estava falando para vocês, aqui eu trago a imagem do quitinídeo. É, Existe essa característica para que ele possa realmente se fixar e se locomover no hospedeiro, tá? Notem que, como eu havia falado, parecem ali pente, tem localização no final da cabeça ali do pronoto, né? E no próximo ao aparelho bucal, justamente para aderência. O ciclo de vida das pulgas, ela geralmente ela depende só de um único hospedeiro, o que facilita bastante na sua manutenção de vida, né? Ambos os sexos são hematófagos, precisam se alimentar do sangue do hospedeiro para se desenvolver, e por isso é comum que a cópula aconteça diretamente sobre o hospedeiro. Então, o ciclo de vida da pulga ela se inicia quando o primeiro repasto sanguíneo ali, onde a pulga macho e a fêmea vão se alimentar, e assim que eles estiverem alimentados, eles estiverem com energia, eles vão copular. E essa cópula, a fêmea vai gerar seus ovos no próprio hospedeiro. O que que isso vai acarretar? Como a maioria dos hospedeiros são animais domésticos, eles andam por toda a casa, esses ovos vão ser depositados nos ambientes mais comuns dos animais domésticos, do hospedeiro. Seja a sua caminha pet, seja um tapete, seja a sua própria cama, seja o seu sofá, o sofá da sua casa, né? Então, é comum que os ovos sejam depositados no hospedeiro e que ele caia no substrato. Quando esse ovo cai no substrato, ele vai se manter próximo aos locais onde o animal está frequentando. Então é comum que ele encontre restos de pelo, restos de pele humana também, unhas, as próprias fezes da pulga adulta, que provavelmente está ali naquele ambiente, ela vai deixar as fezes cair. E essas fezes vão conter restos sanguíneos, então as larvas vão se alimentar quando elas se desenvolverem, quando o ovo se desenvolver e virar larva, elas vão ter alimento para se manter e chegar à fase adulta. O ciclo de vida é um desenvolvimento completo. Vai desde ovo a pupa, larva, pupa e adulto. Tem essa característica bem desenvolvida.
De um modo geral, esse ciclo de vida ele dura ali 30 dias. Claro que ele pode se estender um pouco mais, tudo depende do fator climático, temperatura e umidade, dependendo até a própria presença ou ausência ali no caso do hospedeiro também pode influenciar no ciclo de vida da pulga. Mas geralmente dura isso, 30 dias ali é a média. Após esse período, né, ali de ciclo ali, você tem o início da fase adulta, o primeiro repasto sanguíneo, que é quando eles vão se alimentar. Esse primeiro repasto, geralmente ele dura ali de 36 a 48 horas, que é quando os indivíduos vão se alimentar e já vão estar preparados para fazer a ovipostura. A ovipostura, como eu já expliquei para vocês, ela ocorre no próprio hospedeiro, depois vai para o solo. Quando esses ovos caem ali, eles têm eles são bem pequenos. Eles têm a média ali de 5 milímetros, então eles são difíceis de visualização. Então, o que propicia ainda mais a manutenção desse indivíduo no ambiente. Os ovos eles são esbranquiçados, ovoides e elipsoidais. Ele aparenta ser uma bola de futebol americano bem pequena, digamos assim, mal falando, né? Eu vou ter imagens aqui para vocês daqui a pouco. No final desse desenvolvimento da fase dos ovos, né, nós temos o início das fases larvais. E aí nós consideramos três estágios larvais para as pulgas. O primeiro estágio, ele ocorre ali entre 10 a 9 dias, ali, perdão, de 5 a 10 dias, tudo isso dependendo de temperaturas e umidades, né, para que ele possa se desenvolver. A fase, quando as larvas eclodem, elas vão se desenvolver naquela alimentação que eu havia falado para vocês, o que ela encontra no substrato, e depois elas vão se desenvolver no indivíduo adulto, vão empupar para se desenvolver no indivíduo adulto. Nessa fase de larva, ela apresenta um comportamento de fototropismo negativo e geotropismo positivo. O que que isso quer dizer? Ela repele a luz e prefere a permanência no solo. Então ela se esconde no substrato. E aí ela pode se esconder em áreas externas, tanto embaixo da areia, pode ficar numa área arenosa, ela pode afundar na areia para se manter protegida, ou ela pode, em áreas internas, ir para fendas de pisos de taco, ou rejuntos mal feitos, ou azulejos quebrados. Pode ir para o tapete, para baixo do tapete, para fissuras de sofá. Ambientes esses que ela vai ter contato ainda com a sua fonte de alimento e vai se manter protegido. Então, eles vão se alimentando dessas diversas fontes de alimento, né, de material orgânico. Na segunda fase de larva, elas já estão começando a se desenvolver para conseguir criar as suas pupas. Então, as suas pupas, no caso, as fiações, né, ali o tecido mais viscoso para que ela possa fazer a pupa, né? Então, na segunda fase, ela vai continuar naquele ambiente, vai continuar se alimentando, vai se desenvolver ainda mais, vai ficar um pouco maior para dar início ao terceiro estágio, que seria o último antes da pupa. Nesse terceiro estágio, existe uma característica principalmente para pulga felina, né? Que é a Quitenocephalis felis felis. Ela tem um estímulo para produzir mais essa viscosidade, né, essa seda viscosa, quando ela está em superfícies verticais. Então ela busca se locomover para essa área para que ela possa ter um estímulo maior para produzir mais seda, né, ali, mais viscosidade, para que ela consiga fazer a sua pupa com maior velocidade. E aí tudo isso, obviamente, vai depender de fatores climáticos ali, temperaturas, enfim, para que ela possa se desenvolver. Quando ela for se empupar, ela vai provavelmente se juntar, se aderir a algum substrato do ambiente, seja um grão de areia, seja algum outro tipo de resíduo que ela encontre ali na área onde ela tá, onde ela foi depositada, né? Então,
ela vai se desenvolver e vai se transformar em um indivíduo adulto. Aqui eu estou mostrando para vocês as fases da larva, como eu falei para vocês, né? Então nós temos aqui os ovos e as larvas de primeiro estágio de Quitenocephalides felis felis, que é a pulga do gato. Aqui já na segunda etapa, segundo estágio já mais desenvolvido, e o terceiro estágio já pronto para se empupar, onde ela começa a produzir essa seda, né? Aqui já é a pulpa, bem aderida ali a um grão de areia, alguma coisa do tipo, para poder se desenvolver. Quando as pulgas emergem em indivíduos adultos, isso vai ocorrer ali entre 5 a 10 dias de desenvolvimento. É, Esse desenvolvimento ele pode desencadear por mais tempo também determinado pela presença do hospedeiro ou pela temperaturas e umidades. Tudo isso pode influenciar. Os adultos, eles já têm um comportamento um pouco diferente das larvas. Enquanto a larva tem geotropismo positivo, os adultos têm geotropismo negativo, porque eles vão buscar esse hospedeiro. E o hospedeiro geralmente está pelo ambiente, está andando, são animais, somos nós humanos. Então eles tendem a buscar, então eles tendem a saltar, tendem a ficar nas superfícies esperando a passar o hospedeiro passar para que ele possa se aderir. Então, tudo isso é diferenciado nessa fase de vida já. O indivíduo, né, a pulga adulta, ela vai buscar o seu hospedeiro por fatores que ocorrem no ambiente, como vibrações, correntes de ar que trazem para ela, para que ela possa captar a presença do hospedeiro. Então, são estímulos químicos e visuais que facilitam com que ela encontre o seu hospedeiro. Então, é nessa fase que ela vai se preparar para dar continuidade ao seu ciclo. A longevidade nesses indivíduos depende de espécie para espécie e de informações climáticas. Sempre vai depender da temperatura e da umidade, isso é fato. É, Existe um estudo que mostra um pouco a base sobre a longevidade das pulgas, né? Nós temos aqui a pulga canina, que tem ali geralmente ali 234 dias de vida. Temos a pulga do rato, que vai ali 100 dias. Temos as pulgas humanas, que são as que mais duram, né? Que chega ali a 513 dias de vida. E temos a felina, que vai entre 100 a 113 dias, tudo dependendo aí das características do ambiente, de encontrar o hospedeiro. Então, tudo vai tudo depende desses fatores, né? Já falando diretamente sobre as espécies principais, nós vamos falar sobre a pulga do gato de primeiro momento. Essa subespécie, embora ela tenha uma origem afrotropical, né, acredita-se que ela foi introduzida no Brasil quando teve a presença, no Brasil não, né, assim, nas Américas, né, quando teve as cruzadas, que teve o deslocamento dos europeus pelo mundo, enfim. Então, esses ectoparasitas de gatos e cães provavelmente se espalharam naquela época e estão aí até hoje. Então, os adultos, de um modo geral, eles constituem apenas 5% da população de parasitas. Os outros 95% vão estar presentes nas outras fases de vida desse indivíduo, seja como ovo, como pulpa, como larva, enfim, ele vai estar no ambiente. E só esse 5% vai estar realmente parasitando o animal, o gato, o cachorro, o homem, enfim. Então é por isso a importância da gente fazer o controle dos lares, fazer o controle do ambiente, seja ele um controle químico ou não, que a gente tem diversas formas também de fazer manter o ambiente controlado, desde a higienização, a aspiração. Então nós temos todas as metodologias que podem ser utilizadas para evitar
a presença desses indivíduos. O tratamento dos animais domésticos, né, evitando esse tipo de contaminação, existe desde de comprimidos, a shampoos específicos, a produtos químicos voltados para a linha PET que tem essa característica. Então, tudo isso pode evitar a presença desses indivíduos nas casas, né? E as contaminações, no caso. Então, a grande maioria desses indivíduos está presente no ambiente e só uma pequena parte está realmente parasitando. É, assim como as demais pulgas, a pulga do gato ela também vai ter como fator principal para encontrar o seu hospedeiro os fatores químicos e visuais. Então, é a presença do dióxido de carbono no ambiente, é por corrente de ar que ele recebe esses estímulos. Então, tudo isso ele consegue ter um estímulo térmico, ou visual, ou químico, para saber o momento exato de se aderir ao hospedeiro. Dando continuidade, nós temos aqui a pulga canina, né? Ela é uma espécie menos adaptada do que a Felis, né? Do que a felina, porque ela é um pouco menos resistente. Então ela tem disso e ela é mais predominante para cães. Conseguimos encontrar algumas espécies dela em roedores e humanos? Conseguimos, mas é predominante para cães. Já a felina, né, ela tem mais essa. Ela consegue mais se adaptar e parasitar humanos e outros animais além do gato. Tem um estudo realizado que diz que a cipermetrina ela é um bom princípio ativo ali para você trabalhar. Então, produtos à base de cipermetrina podem ter um bom efeito para controle de pulgas, tá? Isso é só um adendo que eu deixei aqui. É, a pulga do rato, ela já é um pouco mais vista pela saúde pública. Primeiro porque ela consegue transmitir a peste bubônica que, que é um grande problema para populações mundiais. Então, ela é bem voltada para a saúde. A saúde olha bastante para ela, faz bastante campanha relacionada ao controle para que tenha cuidado, né, justamente. Então, o ciclo biológico em laboratório, tá, gente? É importante falar. Do ovo ao adulto vai de 28 a 39 dias ali. E no verão, tá? E no inverno chega a 66 a 74 dias. Tudo isso, fatores climáticos influenciando e ambientes de laboratório, ambientes controlados. Na natureza é um pouco mais diferente isso aí. Pode diversificar mais tempo, pode ser um pouco mais rápido ou demorar até um pouco mais. Tudo vai variar. Então, é considerado o principal transmissor da peste bubônica para o ser humano, né? E essa doença, ela desencadeia uma introdução a esses agentes etiológicos, né, no corpo do hospedeiro. Então, a pulga no corpo do hospedeiro, ela vai se contaminar com sangue. Quando ela se alimentar do sangue, ela vai se alimentar do sangue contaminado. E aí, quando ela fizer um repasto sanguíneo no homem como hospedeiro, ele pode contaminar o homem pela saliva contaminada. Então, a partir desse momento, o homem consegue contrair a peste bubônica pela pulga do roedor. É, A pulga do homem é uma das que mais tem resistência. Ela também traz grandes problemas e também é capaz de transmitir a peste bubônica. Além disso, essa espécie de pulga em si, ela também consegue contaminar cães e gatos. E, inclusive, nesses momentos, elas podem trazer um hospedeiro intermediário elas podem ser um hospedeiro intermediário, né, da Dipylidium caninum, que é um verme que ataca o intestino dos cães. Então, esse verme também consegue atacar o intestino humano, consegue, mas a proporção é bem menor. No pior dos casos, vai causar uma diarreia. Já no cachorro, ele pode trazer uma diarreia, ele pode trazer uma infecção intestinal, então é um pouco mais complicado para o pet. É, Ela representa uma grande parte das pulgas encontradas nas zonas urbanas e rurais. Então, ela tem essa importância para a saúde pública, né? É importante fazer esse levantamento, esse estudo em cima da pulga do homem.
E por fim, temos o bicho do pé, que é uma pulga também, e que é uma das poucas pulgas penetrantes que existem aí, penetrantes de mamíferos, né, que existem aí. Os principais hospedeiros, né, são o homem e os suínos, né? Embora já tenham casos em cães, gatos, nos ratos, em bovinos também, mas é mais comum ser encontrada em homem e em suíno. Esse nome bicho do pé, ele vem justamente porque ela é comumente encontrada nas solas dos pés, em seguida de problemas nas mãos, nas pernas, né, e nas mãos. São os locais que mais têm contato direto com essa pulga. Então ela consegue se aderir e entrar ali na pele do hospedeiro quando ele entra em contato direto com essa pulga no solo ali, no substrato. Então essa fêmea, ela vai penetrar, né, os locais ali, causando severas irritações, causando ali grandes problemas ali na pele e pode causar severas lesões nos pés, nas palmas das mãos, nas pernas. Pode levar até uma necrose, dependendo do que for, do tamanho da infestação, do tamanho do problema que tiver no hospedeiro. Pode levar a grandes problemas assim. O ciclo geralmente desse indivíduo ele vai de ovo a adulto, ele leva 17 dias, podendo chegar até 28, até um pouco mais, dependendo dos fatores climáticos também, tá? Aqui, para falar um pouco sobre o ciclo, né, redemonstrar agora o ciclo no cão, nós temos aí o ciclo completo também, normalmente. O adulto, ele vai se alimentar, vai fazer a postura ali dos ovos no hospedeiro, enfim, tudo aquilo que eu já havia falado para vocês, tá? As pulgas, elas representam uma grande preocupação para a saúde pública. Como eu já havia falado para vocês, elas têm tantas possibilidades de causar problemas para a saúde que não só do homem como do animal também, que elas precisam de muita atenção. Então é um tema que a gente trabalha para trazer a importância do controle químico desses indivíduos. É importante que a gente saiba isso para poder passar para os nossos clientes, para as pessoas que estudiosas do ramo, enfim, para que tenham a consciência da importância real de se fazer o controle químico, o controle preventivo, para que evite contaminações. Muitas das vezes as pessoas não costumam tratar o ambiente, tratam só o animal e esquecem do próprio ambiente. E às vezes o resultado não é eficaz. Então precisa ter uma ação conjunta para que tenha totalmente o resultado atingido. Bom, em cães e gatos, as infestações crônicas, né, elas podem provocar algumas alergias, né, algumas dermatites, e são mais comuns a ocasionarem coceiras, né, algumas feridas, dependendo da ocasião. Tem uma diferenciação entre cães e gatos. Nos cães, ela geralmente vai dar aquela coceira, aquele pruído mais severo, onde o cachorro vai tentar se morder, vai ficar o tempo todo se coçando, se esfregando no chão, na parede, enfim. E os gatos, eles já têm mais perda de pelo. O gato, ele arranca os pelos, ele se arranha com maior voracidade. Então, acaba sendo um pouco mais severa para gatos as alergias causadas pelas pulgas, tá? Em humanos, nós temos aí infestações mais severas, né, que podem chegar a anemias, nos hospedeiros, principalmente em indivíduos jovens, né? E e podem ter agravamentos das infestações para situações neurológicas e até obstruções intestinais, dependendo do que for contraído ali. Também existe um método de contrair pela ingestão da larva ou da pulpa, enfim, do indivíduo jovem, né, da pulga. Quando isso ocorre, facilita muito esses problemas intestinais no humano e nos animais também. É mais comum ocorrer em crianças, porque geralmente estão frequentemente ali brincando com os pets, aí às vezes acaba ingerindo ali um indivíduo ali sem perceber.
Em humanos, né, elas podem transmitir doenças bacteriosas, parasitárias, virais. Então, nós temos aí uma série de zoonoses que elas podem transmitir. As principais, né, como eu já havia falado um pouco, as principais aqui de interesse à saúde, nós temos a peste bubônica, o tifo marino, a doença da arranhadura do gato e a dipilidiose. Dentre essas aqui, a mais severa é a peste bubônica. A peste bubônica, ou peste negra, né? Ela tem um período rápido de transmissão. Então, entre 1 e 7 dias após a após a exposição à bactéria, já começam a se manifestar os primeiros sintomas. Os sintomas eles são semelhantes à gripes, né? Uma gripe forte com dores corporais, náuseas, vômitos, dores de cabeça, febre, enfim. Posterior a isso, começa-se a ter inflamações nos gânglios linfáticos. É, Essas inflamações elas ocorrem próximos ao ambiente onde houve a penetração da bactéria. A bactéria ela vai penetrar justamente pela saliva da pulga. A pulga contaminada vai contaminar o homem através da sua saliva, no momento em que ela vai se alimentar. Então, ali naquela área, a bactéria vai se alojar e dentro de 7 dias vai começar a demonstrar os primeiros sintomas do seu desenvolvimento a partir do desenvolvimento dela. E aí você tem essas aparições dos gânglios linfáticos inchados e doloridos. Esses gânglios eles podem até inflamar e se romper, dando origem a pus, a lesões severas pelo corpo inteiro e trazendo esse risco. Então, hoje já tem antibiótico para tratar a peste bubônica, então já foi mais um problema mais abrangente, mas é importante a gente ter essa noção também e esse cuidado. Aqui estamos demonstrando aqui as imagens da peste bubônica, né, o que poderia ser, como são essas lesões, né, corporais, as necroses, que são ocasionadas pela falta do tratamento adequado, a falta do cuidado adequado. Então é importante tomar todas as medidas, né, para cuidado. E nos animais, a principal doença é a DAP, que é a dermatite alérgica causadas pela pulga, né? Provenientes da pulga. Essas dermatites alérgicas, elas vão agir, como eu já havia falado sobre cães e gatos, diferentes de um para o outro. Animais que tendem a ter mais resistência à alergia vão ficar numa boa. Mas animais que têm essa hipersensibilidade à alergia, à pulga, na verdade não é a pulga, é a alergia às enzimas compostas, as enzimas que tem na saliva da pulga. Essas enzimas elas vão fazer um processo de hiperexcitação ali e vai dar uma hipersensibilidade para esses animais. Esses animais com essa alergia, que geram essa alergia, essa hipersensibilidade, eles tendem a arrancar os pelos, a fazer aquele processo que eu estava falando para vocês de se coçar o tempo todo e ter esses grandes problemas aí voltados para essas dermatites. Então, é basicamente a dermatite de cão e gato. Já trazendo para os carrapatos, nós temos aí indivíduos artrópodes, né? Aracnídeos, não são insetos, são aracnídeos, da ordem Ixodidae, né? E as principais famílias são a Ixodidae e a Argacidae, que são considerados os carrapatos duros e os carrapatos moles. Existem mais de 900 espécies espalhadas aí e também são ectoparasitas hematófagos, né? Alguns fazem infestação em aves e humanos e mamíferos, né? Enfim, e tem a capacidade de transmitir grandes doenças prejudiciosas que trazem prejuízos à saúde pública. Então, como eu havia falado, aves e mamíferos podem ser hospedeiros para esses indivíduos se alimentarem. Eles sugam o sangue através do aparelho bucal modificado, que tem essa característica bem forte para se aderir
a pele do hospedeiro e se alimentar. Tem o tamanho variado entre 5 a 8 milímetros e são geralmente encontrados em locais habitados por animais domésticos, né? Como currais, pastos, canis, residências, né? Enfim. Seu excelente aparelho bucal facilita na penetração na pele e dificulta a sua remoção. Então, isso propicia com que esse indivíduo fique mais protegido dentro, no corpo do hospedeiro. Então, carrapatos machos, eles possuem um esclerito no dorso do seu abdômen rígido, que é característico do macho, enquanto a fêmea, ela ou não tem ou só tem numa parte do corpo, e o que permite a ela é, que ela consiga se distender o abdômen e consiga se alimentar muito mais do que o macho do sangue, né? Aqui eu estou demonstrando justamente essa parte dorsal ali da anatomia. É importante notar os quatro pares de pata ali, né? Característico do aracnídeo. Aqui o aparelho bucal, composto ali pelo palpo, o hipostômio e as quelíceras, que vão auxiliar nessa aderência ao corpo do hospedeiro. Então, as quelíceras, elas perfuram a pele do hospedeiro, né? O hipostômio é introduzido e aquela dentição toda que tem ali no hipostômio, ela é aderida à pele do hospedeiro, fazendo com que ele consiga ficar ali mais forte mesmo, mais firme. Então, secreções salivares contendo anticoagulantes são largamente produzidas para que facilitem com que ele se alimente, né, para que gere mais ali sangue naquele ponto para eles se alimentarem. Então, essas secreções salivares dos carrapatos é que vão trazer essas doenças para os seus hospedeiros, né? Os palpos, eles permanecem achatados rente à pele, justamente servindo também como um órgão sensorial ali tanto para mudanças ambientais quanto para análise, para verificação do hospedeiro, né? Aqui estou demonstrando o aparelho bucal na visão ventral e dorsal, né? Aqui a gente consegue verificar melhor essa parte de dentição, de palpo, quelíceras. Eu tenho uma outra imagem aqui melhor, justamente para facilitar essa visualização aqui dessa dentição, desse aparelho bucal específico dessa espécie, para que ela possa se aderir com vontade mesmo no seu hospedeiro. Então, já falando um pouco sobre os carrapatos da família Argacidae, né, que são aqueles carrapatos moles, eles normalmente não permanecem aderidos ao hospedeiro por grandes períodos, diferente já dos carrapatos duros, né? Justamente por isso, os carrapatos duros permanecem por mais tempo no hospedeiro. Já os moles costumam sair mais vezes do hospedeiro para se alimentar e manter no ambiente, né? E se manter no ambiente. Esses carrapatos, eles são notáveis porque eles conseguem permanecer por jejuns de longo tempo, né? Até um ano em jejum no ambiente, tudo dependendo da oferta de hospedeiro, né? Às vezes ele demora a encontrar um novo hospedeiro, então ele consegue ficar por mais tempo sem se alimentar. E já os carrapatos da família Ixodidae, né, que são os carrapatos rígidos, eles permanecem em períodos um pouco mais curtos no ambiente e por mais tempo no hospedeiro. Isso também determina um tempo menor de sobrevivência sem o hospedeiro, tá? Sem a presença do hospedeiro. Há aqui uma demonstração entre as duas espécies, tanto a Ixodidae quanto a Argacidae, tá? Nós temos aí os carrapatos duros e carrapatos moles. Nos carrapatos duros, nós temos, aliás, perdão, nos carrapatos nós temos as situações de dependência de hospedeiro. Alguns dependem apenas de um, outros de dois hospedeiros e outros até de três hospedeiros. Os carrapatos de um hospedeiro, como por exemplo o carrapato do boi, ele se adere à parede ele se adere no corpo do hospedeiro para se alimentar e quando ele está na fase larval, ele precisa também dessa alimentação. Então ele vai se alimentar só desse único hospedeiro. Então a fêmea, depois que ela tá inchada, né? Ela se alimentou bastante.
ela vai descer perdão, ela vai descer ao substrato, vai liberar os ovos e a partir daí esses ovos vão se desenvolver em larva e pupa e vão se alimentar ali no substrato de matéria orgânica que tenha presente ali e depois na fase adulta ela vai voltar para o hospedeiro. Então esse ciclo de vida dele com um único hospedeiro faz com que ele tenha uma dependência um pouco maior daquele indivíduo ali. Então ela precisa buscar esse indivíduo com mais voracidade justamente para poder se desenvolver, né? Os carrapatos com dois hospedeiros, como o carrapato do cão, ele tem o processo de desenvolvimento de duas formas, né? Ele consegue se alimentar no hospedeiro até a fase que ele vai depositar os ovos, deposita os ovos no próprio hospedeiro. Esses ovos vão se desenvolver em larvas e ninfas, né? Eles vão se alimentar até que estejam prontos para virar pupa. A larva fica no ambiente, se desenvolve, depois retorna para o hospedeiro para dar continuação no seu ciclo. Então, os indivíduos adultos, eles se reproduzem no hospedeiro, as larvas nascem e voltam para o hospedeiro para se alimentar, se desenvolver. Depois desse desenvolvimento, elas voltam para o solo e aí tem origem ao indivíduo adulto para retornar. Já os carrapatos de três hospedeiros, como o carrapato estrela, ele faz todo o seu processo de forma diferenciada. Primeiro, ele precisa achar o hospedeiro inicial para se desenvolver, se alimentar, se desenvolver. Depois desse desenvolvimento, as larvas vão para os ovos caem no chão, são desenvolvidos, as ninfas, né? é, as larvas, né, voltam para o hospedeiro, se alimentam, depois descem de novo, voltam como ninfas, as ninfas se alimentam e aí sim viram adultas. Então ele precisa passar fazer três repastos pelo hospedeiro. Nós temos aqui já diretamente falando sobre as espécies em si, né? A primeira espécie a se tratar aqui que eu vou falar é sobre o carrapato bovino, né? O carrapato do boi. Então, o Rhipicephalus micrópolis é o mais importante de ectoparasita de rebanhos bovinos, né? É ele que está ocasionando grandes perdas para a bovinocultura. É ele que consegue fazer diminuição dos índices de produção de leite, de produção de carne, aumenta a mortabilidade dos bovinos, prejudica nas taxas de natalidade, então aumenta os gastos de controle, né, para evitar as contaminações por esses indivíduos. Então ele está ligado diretamente a esse processo de contaminação da bovinocultura. Então, essa espécie é extremamente importante para a bovinocultura. Então, o cuidado com o tratamento dessa espécie é primordial para eles, tá? Aqui tá a imagem deles, é um carrapato que tem essa característica de, de, de ser mais duro, né? É um carrapato duro, justamente para se manter no ambiente ali na praga, no hospedeiro, tá? Aqui o ciclo de vida dele é o ciclo de vida de um único hospedeiro, onde ele vai dar início ao processo de postura. Após a postura no ambiente, a fêmea morre, ela vai gerar ali entre 5.000 a 8.000 ovos. Esses ovos vão passar ali de 7 a 13 dias de incubação. Depois eles vão dar origem às larvas. As larvas vão levar ali, dependendo do período do climático, 60 a 200 dias para voltar ao animal e se alimentar. Aí elas vão ficar nessa situação de alimentação do primeiro até o terceiro estágio ali dessas larvas e vão se transformar nas ninfas. As ninfas, a diferença para as larvas e ninfas são já o número de patas. As larvas só possuem três pares de pata, enquanto as ninfas já estão com características de adulto, já possuem quatro pares de patas, tá, gente?
Eu não havia falado isso ainda, mas é importante frisar isso para vocês, para diferenciar larva e ninfa de carrapato. As ninfas elas vão se desenvolver, vão continuar se desenvolvendo já no indivíduo, já no boi. Após ela se desenvolver, após o macho e a fêmea se desenvolverem, vão se transformar em indivíduos adultos. Após o período de desenvolvimento corporal, eles vão copular. A fêmea vai engurgitar, vai se alimentar ainda mais, vai gerar seus ovos, volta para o ambiente e faz a repostura dos ovos. E aí reinicia o ciclo. Então, quando o ciclo é em um único indivíduo, toma uma água. Quando o ciclo é em um único indivíduo, ele ocorre dessa forma. Os indivíduos adultos se alimentam, acasalam, tudo no indivíduo, tudo no hospedeiro. Depois a fêmea desce para o solo, faz a postura dos ovos, ele se desenvolve, a fase de larva volta, quando eclodir, volta para o hospedeiro principal, se alimenta, vai se desenvolvendo até chegar de novo na fase de postura. É dessa forma que ocorre. Aqui está uma imagem da fêmea fazendo a oviposição, né? Os ovos já aderidos ali a algum substrato. Já o carrapato de cães, né? O canis, ele parasita basicamente cães, né? Os adultos têm uma forte tendência de escalar muros, então eles têm um geotropismo é, negativo, então tendem a ficar em altos locais. Justamente essa altura depende do tipo de animal que ele está infestando, né? No caso ali, essa espécie em questão que está infestando o cachorro, então ele vai ficar ali na altura de 1 metro, vai ficar ali mais baixo um pouco, justamente para ficar à altura do cão, para se aderir com mais facilidade nele. As fêmeas ovipõem de 2 a 3 mil ovos, e essa espécie tem grande importância para a veterinária, né? Justamente por serem ectoparasitas de cães, né? Então, esse indivíduo, aqui está uma imagem. Aqui está justamente demonstrando o ciclo de vida dele aqui, as fases, né, de vida dele, larva com 3 pares de pata e ninfa já com 4 pares de pata, adultos ali, fêmeas e macho. A fêmea ela é um pouco mais clara e tem mais fissuras ali corporais, não chega a ser fissuras, né, mas são mais marcações pelo corpo do que o macho, que diferencia bastante, tá? O ciclo de vida deles. Aí tende a mesma situação. A fêmea vai para o solo, deposita os ovos duram ali em média há um período de 10 dias ali para se desenvolverem. Do desenvolvimento eles viram as larvas vão para o hospedeiro. No hospedeiro elas se alimentam, voltam para o solo, se transformam em ninfa. As ninfas voltam para o hospedeiro, se alimentam de novo. Dali elas voltam para o solo, do solo elas se tornam adultos e aí elas voltam para o hospedeiro para terminar o seu ciclo de vida, encontrar o parceiro, se desenvolver e acasalar, e depois a fêmea engurgitada volta pro ambiente. Aqui mais uma apresentação. Então, o ciclo de vida dos carrapatos, né? Eles geralmente é, passam por um período de pré-postura ali de 3 dias, onde a fêmea já com os ovos já vai se encher, né, de sangue ali, vai se alimentar para ter energia suficiente para a postura dos ovos. Após esse período de postura, os ovos vão ter ali de 17 a 60 dias de incubação, dependendo dos fatores climáticos. Após esse período de incubação, surgem as primeiras larvas que vão para o hospedeiro. No hospedeiro, elas vão se alimentar ali por 7 dias, mais ou menos uma semana a duas, dependendo das temperaturas. Ela, alimentada, volta para o ambiente para se transformar em larva, ou para fazer a muda de larva para ninfa. É, a ninfa, ela vai se alimentar por 5 a 10 dias, depois ela volta para o solo novamente para se fazer sua muda novamente
e se transformar em adulto. Aí a muda de ninfa vai durar ali entre 11 a 72 dias, pode durar mais tempo, e depois disso ela se torna adulta. O adulto eles voltam para o corpo do hospedeiro, aí a alimentação geralmente ocorre ali em 30 dias, que é o período do ciclo completo, né? E aí a fêmea vai se alimentar, vai se reproduzir, vai descer para colocar os ovos e iniciar um novo ciclo. Então, as larvas, elas conseguem sobreviver mais de 8 meses sem se alimentar. As ninfas alimentadas, elas sobrevivem cerca de 6 meses sem se alimentar. E os adultos, eles conseguem ficar até 19 meses sem se alimentar. Então, são indivíduos que têm uma capacidade adaptativa muito positiva para eles, para se manter no ambiente sem hospedeiro. Então, é comum ter pulpas, ter ninfas e larvas presentes no ambiente, só aguardando o hospedeiro passar e sem gastar energia, então ela consegue se manter por mais tempo viva, né? Aqui nós temos a principal espécie aí de carrapato. Então, as larvas de amblioma, né, possuem 3 pares de perna, igual às outras. É característico do carrapato isso, tá, gente? As larvas possuem 3 pares e depois as ninfas já parecidas com os adultos. É, Esse indivíduo ele precisa de 3 hospedeiros para completar o ciclo de vida dele e é a principal doença causada aqui no Brasil. É o agente causador, é o agente transmissor da principal doença de carrapato no Brasil. É o carrapato estrela. Então, o carrapato estrela, ele tem seu aparecimento, né, seu avistamento nos períodos de março a julho, geralmente é quando ele começa a se desenvolver. Nos outros períodos do ano ele está em desenvolvimento, às vezes está no solo ainda, se desenvolvendo, podendo permanecer no ambiente até 6 meses sem se alimentar. Então, após a fixação ao hospedeiro, ele inicia o repasto e aí vai continuar dando origem ao seu processo de ciclo de vida, né? Depois desse repasto de larvas, elas voltam para o solo, se abrigam ali e se empupam até virar ninfas. Aliás, perdão, se abrigam para poder se transformar em ninfas, né? Depois da fase de ninfa, elas voltam para se alimentar no hospedeiro. Depois de alimentada, volta para o ambiente, se torna um adulto e volta para o hospedeiro novamente. Então, é esse processo de desenvolvimento. Quando elas encontram o segundo hospedeiro, né, já na fase de larva, elas se fixam, ficam se alimentando ali por 7 dias, né, como eu já mostrei para vocês ali naquele ciclo anterior, até que ela possa estar até que possa estar completamente desenvolvida. Já na fase adulta, vai voltar para o ambiente para depositar os ovos. Como eu havia falado para vocês, de 5.000 a 8.000 ovos ali, dependendo do, da espécie, dependendo do que ela for tiver consumido também e tiver de energia suficiente para ovopositar, né? Ali colocar os seus ovos ali. Aqui está mais um ciclo, demonstrando aqui novamente. Características dos machos e das fêmeas. É, Falando já sobre a importância da saúde, os carrapatos eles apresentam um severo risco para a saúde pública, né? Como eu havia falado, tem a principal doença, que é a febre maculosa, de importância no Brasil principalmente, tá? E embora eles possam transmitir outros tipos de doenças, mas no Brasil é, a mais potente, né, assim, a que mais traz prejuízos é a febre maculosa. Então, a febre maculosa ela é uma doença mais grave e letal, transmitida por carrapatos, é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Ela é transmitida principalmente pelo carrapato estrela, tá? E essa é uma doença grave com altas taxas de mortalidade. Então, por isso, o olhar da saúde pública, né, é muito voltado para essa doença. É claro que existem outras, como a doença de Lyme, né, que é causada também por uma bactéria. A, a
erlicose e as anaplasmoses, né, que são já voltadas até mais para animais domésticos, mas também acometem o homem. Erlicoses, né, erliquioses, elas são chamadas até das doenças do carrapato em animais, né, comumente chamada assim. Tem também a babeciose, que é causada por um protozoário também transmitido ali pelo carrapato estrela. Então, tem todas essas outras doenças também que eles podem transportar, né? Além de outras que não adianta ficar citando aqui também. Mas, dando uma ênfase à principal doença para o homem, a febre maculosa, né? Nós temos um grande problema e um grande risco para a saúde e que tem se demonstrado cada vez mais agressivo e cada vez mais casos têm surgido. Eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre alguns estudos de caso que eu fiz, fui buscar as informações para trazer para vocês e é muito importante a gente falar sobre isso. Então, é uma doença grave, infecciosa, causada por essa bactéria. Ela é transmitida diretamente pela picada do carrapato estrela, tá? E é considerada uma das enfermidades mais letais do Brasil, onde tem uma taxa de mortalidade altíssima. Essa bactéria, ela infecta o carrapato através do consumo do sangue de outros animais que estavam contaminados com ela. O carrapato geralmente ele vai se alimentar de cavalos ou de capivaras que estejam contaminados com essa bactéria e vai se contaminar. Quando esse carrapato for infectar o homem, for hospedar o homem, né, utilizar o homem como fonte de como hospedeiro, fonte de alimentação, ele vai transmitir essa bactéria pela saliva. Essa bactéria ela vai se desenvolver de uma forma até rápida no homem e vai começar a transmitir alguns sinais, né, os sintomas similares a uma gripe. Então isso se torna muito perigoso. Eu vou falar melhor a fundo aqui para vocês. Então essa transmissão em humanos ocorre quando o carrapato infectado ele pica o homem, seja no estado larval, ou de ninfa, ou de adulto, aí indifere, ele só precisa estar contaminado. E aí o carrapato, ele precisa estar pelo menos de 4 a 6 horas se alimentando do hospedeiro para que a bactéria possa ser transmitida. Então, às vezes a gente tem contaminações de áreas rurais com mais frequência, justamente porque às vezes o cara tá num rio pescando, tá cuidando da lavoura, tá cuidando do gado, e aí se contamina por um carrapato, não percebe, termina seu dia de trabalho no final do dia e quando vai ver, o carrapato já transmitiu para ele a doença. Então, por isso que é mais comum ter em áreas rurais do que urbanas. Porém, já tem casos em áreas urbanas, principalmente em locais onde tenham vegetação próximas e riachos. Já tem casos aparecendo, né, em proximidades a áreas urbanas, tá? É importante falar também que um humano não transmite para outro, sempre depende aí da contaminação do carrapato. O período de incubação entre a picada e o aparecimento dos sintomas vai de 2 a 14 dias. Os sintomas são semelhantes aos de outras infecções que podem ser diagnosticados com dificuldade. Como você tem os sintomas iniciais muito parecidos com uma forte gripe ou com uma, uma infecção mais leve, você tem uma dificuldade no diagnóstico inicial da febre maculosa. Então, isso também propicia um risco para a saúde de quem está contaminado. Então, os sintomas iniciais são febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, náuseas e vômitos. Depois de um período, esses sintomas eles avançam e aí eles passam a ter mais características da febre maculosa, que é geralmente quando consegue se identificar o que real é. Então, o principal sintoma e mais característicos são manchas avermelhadas nas palmas das mãos, que surgem geralmente ali nos primeiros dias e alguns casos ali nas solas dos pés também.
Se não tratar, essa doença ela pode ter uma progressão, ter um agravo. E esse agravo, sem um tratamento rápido, ele pode trazer mais doenças e pode evoluir para casos mais graves, que podem afetar o sistema nervoso central, os rins, os pulmões, podem ocasionar hemorragias e até mesmo necroses, dependendo aí da demora para o atendimento. É, eu trouxe um estudo de caso para vocês entenderem como anda o nosso cenário no momento. Eu estava conversando até recente com o Kleber, né, lá de Minas, e ele mesmo me deu esse insight, né, essa dica para a gente fazer esse levantamento e demonstrar o que vem ocorrendo, porque os casos, principalmente em Minas, têm ocorrido muito e têm aumentado muito rápido e tem se espalhado com facilidade. Então, assim, nesse estudo que eu fiz, eu identifiquei lá que existem diversos estudos para a febre maculosa no Brasil e que eles estão ligados, sim, às zonas rurais. Porém, como eu havia falado, existem casos já próximos às áreas urbanas. E a febre maculosa, né, o primeiro caso veio lá em 1920 em São Paulo, depois apareceu alguma coisa em Minas e começou a se disseminar é, por essas regiões aqui do Sudeste e depois foi se disseminando pelo Brasil inteiro. Então tivemos casos depois no Rio de Janeiro, tivemos no Espírito Santo, depois na Bahia, e enfim, hoje já tem casos no Brasil inteiro. É, esses estudos, eles buscam monitorar as ocorrências da doença e principalmente os índices de mortalidade. Teve um estudo entre 2018 e 2022 que foram registrados 190 casos com 33% de letalidade. Então, assim, foi muito grave e num curto período de tempo. Então, assim, além disso, a gente tem hoje situações próximas a isso e cada vez mais agravantes. Recente, em 2023, a gente teve um surto em Campinas, foi noticiado no jornal, teve uma repercussão muito grande em cima desse caso, que foi numa festa, numa fazenda, teve uma festa, uma confraternização, enfim, e que pessoas foram contaminadas pelo carrapato estrela lá nessa fazenda. E houve muitas mortes ali, contaminação de muitas pessoas, com algumas mortes dentro dessa situação ali que ocorreu na fazenda. Esse foi um caso que ocorreu ali em 2023 que fez o pessoal olhar para aquela região de Campinas e verificar os casos que vinham ocorrendo. Então, eles levantaram que de 2007 para cá, até 2023, ali na época da reportagem, pelo menos 4 pessoas morriam, a média de 4 pessoas morriam na cidade de Campinas contaminadas pela febre maculosa. Então, era importante verificar essas informações. E não tinha um trabalho voltado para isso, não tinha uma informação para isso. Só foi ocorrer posterior ao surto, posterior ao problema. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente, mas é importante se verificar. E agora, mais recente ainda, nós temos um surto que não que ocorreu, está ocorrendo em Minas Gerais. E que é aqui, pelo menos para mim, tá do lado aqui no Rio de Janeiro. Então é importante se preocupar sim com os carrapatos, principalmente nessa época do ano. A gente precisa focar mais na oferta de serviços voltados para o controle de carrapatos e pulgas, para evitar esses problemas. Então, o surto mais recente, as reportagens mais recentes agora, elas tratam lá de Minas Gerais. Agora, no dia 23, gente, quinta-feira passada, a gente estava aqui em aula e já tinha casos, já saía um boletim epidemiológico, né, da Secretaria do Estado de Saúde lá de Minas Gerais, onde indicava 35 casos já confirmados de febre maculosa, com 6 óbitos. E assim, é muita coisa. É um índice muito alto, é uma taxa de mortalidade muito alta para esse tipo de doença. Então,
Além disso, 9 outros casos estão sendo estudados para identificar se realmente se são ou não febre maculosa. Então pode aumentar ainda mais esse número de infectados aí. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente já superou o índice. No ano passado tivemos 4 óbitos no ano inteiro. E agora, dia 16 de Sinto outubro, muito, não nós compreendo. tivemos. Perdão, gente, meu celular aqui deu. Meu celular deu uma endoidada aqui. E agora, dia 16 de outubro, nós tivemos uma quinta morte confirmada. E em uma semana, do dia 16 ao dia 23, exatamente uma semana, outra morte ocorreu, que é a sexta morte já. Então, só aí nós já superamos os números de 2024 do ano inteiro. E nós vamos ter aí ainda mais 2 meses pela frente. Então, cada vez mais tem aumentado os índices de contaminação de febre maculosa pelo carrapato estrela. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para esse tratamento, falar com os nossos clientes. Às vezes a pessoa tem pet, mas não tem carrapato, não tem pulga, mas pode fazer uma prevenção na residência. É importante a gente levar essas informações para o cliente para que a gente possa atendê-los antes do problema. Então, quando a gente faz um controle especificado, tem as ferramentas na mão, sabe o que está ocorrendo, a gente consegue fazer um direcionamento melhor para atender o todo e não deixar que aconteça o problema. Antes do problema acontecer, a gente já chegar com a solução. Então, aproveitem a informação que eu estou passando para que vocês possam aproveitar o período agora e falar com seus clientes e buscar novos contratos voltados para a prevenção da pulga e do carrapato. É importantíssimo. E dando sequência aqui para já na parte final, já na parte de controle, como eu já havia falado para vocês, apenas 5% dos animais estão nos pets. O restante, ou no hospedeiro, enfim. Todo o restante, os outros 95%, estão nos ambientes. Então, estão nas casas, estão nos tapetes, estão nas frestas, estão nos pisos de taco, nos rejuntos dos azulejos, estão nos muros de chapisco, enfim. É importante que as pessoas façam o tratamento dos animais. Quando ocorrer casos de infestação de pulgas e carrapatos, a principal metodologia a ser tratada é controle do ambiente, controle no animal. Leve o animal no veterinário para que ele possa tomar um banho, fazer a medicação correta. Posterior a isso, faça a limpeza geral da residência. Troque cortinas, troque tapete, limpe tudo, aspire tudo. Faça o controle químico quando necessário, para controlar e tratar o ambiente, para que esse cachorro, esse gato, esse pet retorne em segurança, para que a gente possa controlar. E aí, quando a gente fala de tratamento de pet, a gente tem diversas metodologias. Aí tem pulseiras, tem pulseiras não, perdão, coleiras, tem comprimidos, tem líquidos que podem ser aplicados. Aí precisa consultar o veterinário e fazer a melhor indicação para o seu pet. Mas é importante tratar o pet. Então eu deixo um aviso aqui que para o tratamento é, é preciso fazer o tratamento dos animais domésticos similar ao tratamento da residência. Quando a gente faz um combate químico na residência, o animal também precisa voltar para a residência controlado, com medicação, se for o caso necessário, para que seja evitado a reinfestação ocasionada por insetos e aracnídeos que estejam presentes no animal. Então, a incidência de pulgas e carrapatos, né? Como eu já havia falado, como a gente já vem falando, elas trazem esses prejuízos à saúde tanto dos homens quanto dos animais, e eles trazem todas as patogenias para o nosso meio. Então, é importante a gente fazer esse controle. Acima de tudo, a inspeção prévia do local a ser tratado é de extrema importância, porque a gente vai levantar os pontos críticos do local onde a gente está tratando, qual é o ambiente, qual é o perigo que esse ambiente está ofertando ali, se tem uma autoinfestação, se não tem, se há uma prevenção, se o animal doméstico está contaminado, precisamos analisar toda a área interna ou externa de onde esse animal esteja, para que a gente tenha conhecimento do local da infestação e que a gente possa tratar, justamente para evitar ali a proliferação
das pulpas, das ninfas, das larvas, e a gente mantém esse controle. Então é importante inspecionar os locais onde eles estão, para que a gente evite isso. Então vamos inspecionar os canis, vamos inspecionar as fendas, as frestas, os tapetes, os sofás, as camas, o próprio animal doméstico, tá? É importante você chegar na casa do cliente, às vezes o cara tá com problema de pulga e carrapato e ele não quer colocar, infelizmente ele não quer colocar a culpa no animal dele. E às vezes porque num passeio, numa área pet que é comum hoje em dia nos condomínios, o animal pode se contaminar, independente dele estar medicado ou não. Então é importante também passar para o cliente que é importante ele olhar o animal. Antes mesmo até de chamar a empresa. Ou se chamar a empresa, pergunta: o animal é dócil? Eu posso dar uma olhada nele? A senhora se incomoda ou o senhor se incomoda? É importante vistoriar o animal também para saber se tem ou não a presença ali de pulga e carrapato. É, a outra observação, a gente precisa fazer todos esses apontamentos e saber se o animal vive livre na casa ou não. Se ele viver livre, aí provavelmente a aplicação, né, caso seja necessário, o tratamento, o controle tem que ser em todos os cômodos, porque se ele circula, ele pode ter soltado ovo em qualquer ambiente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outros pontos para se verificar são chapiscos, né, paredes chapiscadas ou tijolos aparentes, né? Justamente porque são ambientes onde os carrapatos podem se localizar ali. E pulgas e carrapatos geralmente possuem esse geotropismo negativo, então eles buscam ficar ali no ambiente próximo aos hospedeiros. Então eles buscam esses pontos estratégicos. Para os casos dos carrapatos, a escalada, né? Essa situação de escalar vai ser determinada a altura da escalada pelo indivíduo que ele vai infestar. Se ele está infestando um cachorro, ele vai ficar ali na altura média do cachorro. Se é um humano, ele pode chegar a uma altura um pouco maior para facilitar o contato com o humano, com o braço, enfim. Se for um bovino, ele vai se localizar em ambientes mais altos, pode ser um topo de uma cerca, uma árvore. Se for um animal silvestre, ou um roedor também, ele vai ficar em determinadas alturas diferentes. É, a outra metodologia é você verificar os vestígios, né? Se tem coceiras de animais domésticos, se existe a presença da praga, se tem alguém contaminado com algum tipo de doença que possa ter sido transmitida por carrapato ou pulga. Então, tudo isso também são fatores que determinam a presença do carrapato no local e da pulga no local, e a gente possa fazer o controle. Em áreas externas, né, a gente também pode adotar algumas técnicas de amostragem. Existe a técnica da fita dupla face, né, onde a gente coloca a fita no muro, na parede, e aí deixa lá e observa se vai ter apreensão de algum carrapato. Se o carrapato tiver sido pego no sentido de baixo para cima, quer dizer que ele está escalando o seu muro, então quer dizer que ele já está infestando a sua área, a sua residência. Se ele vier de cima para baixo, pode significar que esse carrapato está vindo até do vizinho, está escalando o muro, e aí por sensores químicos, né, ele vai estar chegando até o seu animal ou até a sua residência, até você mesmo, né, dependendo ali da necessidade dele de se alimentar. Então é importante a gente inspecionar tudo isso. São pontos primordiais para que a gente entenda. Além desses pontos, a gente tem que inspecionar embaixo de cadeiras, nos sofás, né, no tapete, como eu já havia falado, sempre para buscar pulgas ou carrapatos ali nesses pontos, né? É importante a gente verificar tudo isso. As medidas preventivas para esse controle, para que a gente evite o controle químico, são principalmente eliminar fendas e frestas dos ambientes, manter os ambientes sempre limpos e arejados, manter quintais e gramados sempre limpos, sem entulhos, sem a grama alta, sempre aparado, fazer aspiração de pó por toda a residência, nos tapetes, nos sofás, pelo menos semanalmente aí, né, para evitar essa presença ali de ovos, larvas e pulpas e ninfas. É, é importante também
nos ambientes onde a gente vai, onde os nossos pets vão deitar, que a gente faça a troca da caminha ou a troca da toalhinha onde ele for deitar, tá sempre fazendo essa higienização para deixar o ambiente limpo, para que não tenha essa oferta ali de sujidades que possa servir como alimento para um carrapato ou para uma pulga. Então é importante manter a higienização também periódica dos animais. É sempre bom levar o animal no pet shop, no veterinário, para lavar, para verificar se está tudo bem, se tem algum vestígio de infestação ou de alergias causadas por infestação de pulgas e carrapatos. Então é importante a gente fazer esse tipo de controle também. E aí, pessoal? Vamos entrar agora na nossa parte final, que é justamente o controle químico para pulgas e carrapatos. E aí eu vou trazer hoje para vocês três principais produtos da nossa linha. Dois são de ação mais lenta e um de ação mais rápida. Porém, eu vou especificar para vocês o porquê que eu gosto de posicionar esses produtos. Bom, primeiramente o Trimax, porque eu posiciono o Trimax como primeiro aqui, como líder para uso contra aracnídeos, né, contra pulgas também, porque ele tem essa função mais bem definida. Como são indivíduos de proliferação muito rápida e de fases larvais e de pulpas e de ninfas, é importante a gente ter um regulador de crescimento na composição do produto químico. Então, o Trimax, por ele ter concentrações de 10% de três princípios ativos de três grupos químicos diferentes, se torna um produto excepcional para o controle de aracnídeos e de pulgas. Além de outros insetos, tá? O Thiago já falou várias vezes aí sobre o Trimax para outros insetos, para outros aracnídeos também. Então, na última aula, o Thiago até deu um direcionamento falando que eu falaria sobre o Trimax mais à frente, hoje é o momento. Então, assim, é um produto que tem esses três princípios ativos, é um SC, é uma suspensão concentrada, onde a gente tem um baixo odor, então a gente tem uma formulação micronizada, ele vai atingir a praga-alvo com mais facilidade, por ser, pelo tamanho da micra, do tamanho da molécula e da gota ser menor, né, do princípio ativo ser menor, a gente tem uma possibilidade dele contaminar a praga-alvo com mais facilidade, principalmente pelos apêndices articulados, né? Então nós temos aí esse produtaço para vocês. Então o produto ele é à base de bifentrina a 10%. A bifentrina ela é um piretroide que não tem o radical ciano, então ela não causa irritabilidade. Então o inseto ou o aracnídeo ele vai se contaminar sem perceber que está sendo contaminado. Então isso ajuda muito. Além desse produto ter um residual também ali de mais ou menos 90 dias, ele é muito bom para esse tipo de controle. Então você consegue fazer esse controle muito bem feito. Aí nós temos o piriproxifen, né, que é um éter piridiloxipropílico, que é justamente para inibir esse crescimento dessa praga-alvo. Isso vai impedir e vai quebrar o ciclo de vida da praga. Então a gente tem esse controle mais direcionado. Então aí age em todo o ciclo de vida da praga, fazendo com que ele seja quebrado. Além disso, é um produto que tem baixíssimas dosagens. Para o nosso caso aqui de hoje de pulgas e carrapatos, nós temos apenas 25 ml para 10 litros. Então, o ganho da cauda química é muito alto, o custo dose é muito baixo. Então, a gente tem um produto que vai fazer todo um tratamento, vai fazer todo o controle de vida do ciclo da praga e vai ser com custos doses baixíssimos. Então, o rendimento é muito potente desse produto. E por fim, nós temos o acetamiprid, que é um neonicotinoide, que vai facilitar também nesse controle dessas pragas-alvos. Então, nós temos três princípios com três grupos químicos diferentes, três métodos de ação direto na praga. Então, nós temos uma facilitação gigantesca de contaminação da praga-alvo com esse produto. Então, o Trimax é um produto top 1 para você fazer esse tratamento de aracnídeos,
de pulgas. Então, vale muito a pena o investimento nesse tipo de produto que nós trazemos para vocês. Uma outra explanação aqui dele, só para facilitar a interpretação, é um produto base água, então com baixo odor e uma ação residual bem prolongada ali, de até 90 dias. É um produto de ação mais lenta? Sim, porque é uma suspensão concentrada, então são micropartículas que ficam no ambiente que vão se soltando, vão se aderindo ao substrato, vão se aderindo ao corpo da praga-alvo e vão contaminando ela aos poucos para fazer o controle completo. Pode ser utilizado tanto em áreas internas quanto externas. Aí o grande diferencial, a baixa dosagem, age em todo o ciclo da vida. E aí, mais uma vez, o principal uso do Trimax, ao meu ver, é controle de aracnídeos, controle de larvas. Então, é muito bom esse produto. É um produto que você pode trabalhar ele para diversas metodologias. Você pode fazer um controle diversificado com esse tipo de produto. E aí, mais uma vez, os três princípios ativos e mais concentrados, né? 10% de cada um dos princípios. Então você tem uma potencialização nos princípios ativos. Você já tem uma potencialização pela simetria que eles têm ali entre eles, e você tem ainda mais potencialização pela quantidade de ativos na cauda ali no produto. O outro produto é o Niltrine 20 pragas 3 em 1. O Niltrine a gente está com nova formulação dele, tá, pessoal? Ele está vindo para 1 litro e 250 ml também. É um produto que ele é completo. Ele serve para uma desinsetização completa, e ele tem um residual muito bom de até 120 dias. Então você tem um produto de ação rápida, com um bom residual, bom não, excelente residual, com um custo dose baixo também, porém que a gente consegue trabalhar com ele de uma forma mais contida. Qual é a situação? Por ele ser Propoxur, Piriproxifem e Lambda-cialotrina, é importante deixar ciente que a lambda ela é um composto mais irritante. Então, por ela ter essa irritabilidade muito maior, é importante a gente tomar cuidado na utilização desse produto, principalmente se tratando de área interna, e de problemas que tenham envolvimento com animais domésticos. Então, assim, a indicação a indicação do Niltrine, para esse caso aqui, da ação rápida, se faz necessário para uma autoinfestação. Então, quando a infestação está muito alta, a gente precisa de um controle mais especializado, mais rápido, a gente pode entrar sim com o Niltrine. Porém, é importante deixar ciente que o período de reentrada precisa ser um pouco maior. É, Tudo bem que a gente até aconselha de 6 a 8 horas ali, mas por se tratar de gatos, cachorros, animais domésticos, enfim, pessoas com alergias, idosos, gestantes, aí eu prefiro aconselhar um pouco mais o tempo, justamente para que a gente possa evitar ali riscos de contaminação dessas pessoas, né? Riscos de intoxicação, tanto das pessoas quanto dos animais. E por se tratar de pulgas e carrapatos, a gente tende a ter esse cuidado. É importante frisar que é uma molécula de suspensão encapsulada, então é o nosso microencapsulado aí que chega no mercado para diferenciar. É um produto com um custo-benefício muito bom. Ele serve para 20 pragas ali, que a gente tem de registro, tá? Ele tem uma ótima. Ele tem uma ótima absorção no ambiente. Então você consegue fazer um controle bem especializado. E assim, quando a gente fala de microencapsulado, pessoal, a gente precisa entender também o que a gente está trabalhando. Então essa é uma molécula muito segura, porém tem que tomar muito cuidado com o que você vai, como você vai aplicá-la. Senão você não tem sentido utilizar. É importante você ter um pulverizador específico para essa molécula, específico para microencapsulado, justamente para que você não tenha deterioração dessa molécula. Então você precisa de um pulverizador novo, sim, para deixar reservado para esse tipo de produto. Além disso, é importante você ver o bico também. É importante você utilizar aquele bico leque amarelinho, mais comum, justamente para que você tenha uma porção de gotas, um tamanho de gotas
propício para a utilização do microencapsulado. Se você fizer a utilização do bico padrão, você não vai ter um resultado tão eficaz quanto de um bico leque para esse tipo de produto, tá? Então, às vezes, você pode até estar desperdiçando o produto. Então, é importante você ter toda essa noção. Se você colocar uma microcápsula dentro de um pulverizador que você usava um DDVP, enfim, uma supermetrina, você vai ter quebra de moléculas, principalmente pelos pulverizadores, a maioria ser de plástico, a gente tem essa contaminação do recipiente. Então é importante deixar um pulverizador neutro ali, novo, para esse tipo de material. Mas enfim, eu trago para vocês hoje aqui essa solução com rapidez, com uma ação rápida. Então é uma alternativa mais rápida de cápsulas em suspensão, né? Justamente para que você tenha esse controle ali da praga-alvo. Então aí também é mais um produto com três princípios ativos, bem a nossa cara, que a gente gosta disso mesmo, de trazer princípios ativos com simetrias entre eles, para potencializar mesmo os produtos e trazer mais facilidade para o dia a dia do nosso trabalho, dos nossos clientes, né? Então, basicamente, o produto é composto por Propoxur, que é um carbamato, né? É, também é composto pela lambda cialotrina, piretroide, e nós temos o piriproxifem, que é o regulador de crescimento aí também, o éter piridiloxipropílico, que também vai trazer esse controle ali do crescimento da praga-alvo. Então é uma outra metodologia de ação rápida que a gente traz para vocês também como inovação e como possibilidade de tratamento aí. Então, é um produto para desinsetização geral de insetos e aracnídeos. Pode ser utilizado sim como alternativa. A dosagem é um pouco maior do que a do Trimax, mas porque os princípios ativos no Trimax estão mais concentrados, tá? E aí, por último, aí eu trago para vocês o nosso queridinho, né, que não podia faltar, o Screen. E, Léo, por que que você não posicionou ele em segundo lugar ou em primeiro? Então, como eu falei para vocês, primeiro lugar para mim, para o tratamento de aracnídeos, como é o caso, o Trimax é excelente. Então eu posicionei ele como top um. O top 2 eu coloquei o Nutrini, primeiro porque é essa ação mais rápida, mas eu deixei todos esses adendos que eu passei para você. E o Screen é porque a gente já fala dele todo dia, porque todo mundo já sabe que ele é o melhor produto do mercado, cara. Então o Screen, ele tá aqui no top 3 hoje, só para demonstrar para vocês que ele também serve para o controle de pulgas e carrapatos. Então eu trago hoje para vocês aqui mais uma vez, eu sei que vocês podem estar até cansados de escutar isso, mas é importantíssimo. Produto de suspensão concentrada, partículas micronizadas, quatro princípios ativos de quatro grupos químicos diferentes, com quatro metodologias de ação diferentes na praga-alvo. Então você tem bifentrina, você tem tiametoxan, você tem fipronil, você tem piriproxifem, então você tem ação em todo o ciclo de vida da praga, você tem ação desalojante, você tem ação de knockdown, você tem ação de transferência, você tem tudo num único produto. Então você tem facilitadores com um produto desse para você utilizar em todas as desinsetizações da sua empresa. Você pode utilizar ele de uma desinsetização geral. Então é um produto específico para isso. É o produto que tem que ser utilizado no dia a dia do controlador de praga. É um produto que o custo dose é muito bom, é muito baixo. Você tem grandes possibilidades de fazer uma desinsetização completa na sua empresa apenas com esse produto. Então, mais um produto que age em todo o ciclo de vida e, como eu falei para vocês, dosagem de 25 ml para 10 litros. Cara, o preço é muito bom, o custo-benefício é muito alto. Vocês precisam entender, quem ainda não utiliza, que o custo-benefício dos produtos da Incentimax é muito potente, é muito bom. Então vocês precisam, quem não conhece ainda, busquem o representante da sua área, busquem o representante comercial ou os distribuidores locais e façam a aquisição do Screen, do Trimax, do Nutrine. Aproveitem as moléculas que a Incentimax coloca no mercado. Aproveitem os produtos, aproveitem os nossos conhecimentos, aproveitem o nosso suporte técnico. Além de tudo, o nosso suporte técnico ele é diferenciado. Tem aí
a pesquisa da TecPest para mostrar para vocês. Então, nós somos a número 1 em prestação de ajuda, né, de auxílio ali, de suporte técnico. Então, estamos aqui com essas aulas para vocês e precisando de ajuda, podem entrar em contato, podem ligar. Toda a equipe de técnica aqui, tanto eu quanto o Thiago, vamos auxiliar vocês. Deixamos sempre nossos contatos no final aqui e é importante que vocês aproveitem disso. Podem entrar em contato, falar com a gente, tirar sua dúvida, podem fazer seus pedidos, aproveitem que estamos à disposição para atender todos vocês e tirar todas as suas dúvidas e fazer com que a gente cresça cada vez mais em conjunto. Bom, pessoal, para finalizar, trago aqui a mesma informação sobre o Screen. É um produto de ação um pouco mais lenta por ser uma suspensão concentrada, mas é a mesma situação ali. Ação de baixo odor, ação residual muito alta, ali de 90 dias, baixa dosagem, baixo custo de desembolso, age em todo o ciclo de vida da praga e é uma desinsetização geral. A principal metodologia para controle, né, pessoal, utilizando tanto o Trimax, quanto o Newtrine, quanto o Screen, vão ser pulverizações. Pulverizações focadas nos locais de ação da praga-alvo. Então, se a gente está falando das pulgas, a gente vai fazer pulverização nos pisos, nas paredes, nas áreas de dormitório dos animais. Vamos fazer a limpeza ali dos locais de dormitório. Então, vamos fazer a aplicação em canis, galpões, depósitos. Vamos fazer pulverização nesses locais. Se tratando de carrapato, aí a gente vai pulverizar fendas e frestas, pulverizar todas as paredes, principalmente de áreas externas, paredes chapiscadas, muros sem reboco, né? É importante a gente fazer todas essas áreas, pulverizar de forma geral para que a gente tenha esse controle. Mais uma vez eu friso, é importante cuidar dos animais domésticos e aí é importante a gente fazer o tratamento em toda a residência, dependendo se o animal tem circulação livre pela casa. Se o animal ficar só na área externa, é importante que a gente faça encharcamento de solo também, porque a gente tem presença de ovos, pupas e ninfas no solo, até de adultos também no solo. Então é importante a gente fazer aí, principalmente em áreas de pet, área pet de condomínios, área pet de shopping. É importante, principalmente onde for gramado, onde for terra, a gente fazer a aplicação direta no solo ali, aí pode encharcar bem, pode fazer bem a aplicação ali em toda a área, justamente para que seja evitada a proliferação ali da praga-alvo, tá? Basicamente é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido atingir vocês com o conhecimento necessário. Espero que vocês também tenham aproveitado a informação sobre a contaminação dos carrapatos, que os carrapatos estrelas estão fazendo ali da febre maculosa, principalmente nas regiões de Minas. Então, espero ter trazido conhecimento a vocês. E mais uma vez, me coloco à disposição para tirar dúvidas, para passar conhecimento para vocês, para ofertar novos produtos, novas metodologias, e estamos aqui para isso. Não só eu, como todo o corpo da Incentimax, está pronto para auxiliar vocês. Então, venham com a gente no que vocês precisarem. Estamos à disposição. Então é isso, pessoal. Boa noite. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso YouTube, @incentimax.oficial. Então aguardo vocês aqui para mais uma aula, tá? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite, um ótimo final de quinta-feira. Aproveitem bastante e é isso. Tchau. Quer controlar as pragas em todas as fases do ciclo de vida? Use Trimax. Trimax tem em sua fórmula ativos que eliminam as pragas na vida adulta e também ninfas e larvas. Trimax acaba de vez com escorpiões, baratas, mosquitos e larvas e é eficaz também contra carrapatos, moscas, percevejos e pulgas. Trimax é um produto de baixo odor, não mancha e dura até 90 dias. Você também pode evitar que as larvas de moscas e mosquitos se desenvolvam usando Trimax nos focos de contaminação com água parada e acumulada. Mantenha sua empresa e sua família protegidos. Trimax, a solução perfeita contra as pragas em todas as fases.
A Inset Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na Inset Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes, além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações, refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação. Energia. Alegria. Comunicação. Encantamento. Excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.